A arte entrou na minha vida, na realidade sempre fui um apreciador de arte, eu fui um consumidor de arte, eu sempre gostei de exposição, museu, arte antiga, moderna, teatro. A partir do momento que eu vim para a Serra Gaúcha, que eu comecei a sair de espectador a fazedor, né? Iniciei com um teatro de bonecos, né, pelo programa de artes Pedro Henrique Benetti, de Gramado. E a partir dali, uma coisa foi puxando a outra. Dali foi Natal Luz, espetáculos, Nativitatem, né, teatro de bonecos, começou com o Lambi Lambi, daí já entrou na Páscoa, sequencial, né. Paralelo a isso, eu comecei a dar aula, né, é meio difícil até para... As coisas vão entrando na sequência, né. No programa de artes fiz várias modalidades artísticas, como teatro de bonecos, escultura em espuma, para exposições, teatro, né? Fazendo teatro que em certo momento estava tendo uma audição para o Natal Luz e passou um diretor na época e me chamou para participar. Ali eu comecei como ator do Natal Luz, fazendo personagens lúdicos, diversos e aqueles mais sérios, né, como Reis Magos, com base em barba, né, eu comecei também a fazer Papai Noel, a benzer o Jesus Cristo nos espetáculos de Páscoa também, né, e teatro de bonecos, eu comecei a fazer teatro Lambi Lambi, apresentando nas mostras do programa de artes. A inspiração no universo artístico hoje se faz pelo ensinamento, né? Eu ministro aulas para as crianças, mas eu diria que o meu principal trabalho é de produção cultural, que é desenvolver projetos, que entra o ensino, a arte e a educação, entra apresentações artísticas como o teatro de bonecos, aulas de ressignificação de materiais, sempre com foco nos bonecos, né? Tem aquela pegada de bonecos, tem um pouco de pintura, desenho, mas sempre que dá a gente coloca um pouquinho da arte bonequeira no processo. Eu diria que assim, a essência do meu trabalho é a vontade de valorizar a ressignificação das coisas, né? De mostrar para as crianças principalmente, mas isso é para todos, né? Que o lixo não existe, que a gente pode ressignificar materiais, que a gente pode ensinar os fazeres artísticos, porque na prática, assim, quanto mais pessoas estiverem fazendo determinado tipo de arte, mais valorizada ela fica, né? Naquela lógica de não... Tem uma concorrência? Pode ter, mas na realidade o que temos é uma soma. Quanto mais gente fazer arte, mais valorizado e a sociedade fica melhor com a arte. A gente passa a ter uma sociedade mais saudável. No meu processo criativo, eu me inspiro, a emoção ela está nos detalhes, na visão do que a gente pode olhar nas pequenas coisas, num detalhe. São os detalhes que fazem, e na emoção eu sempre vou falar muito criança, mas a gente às vezes dá aula para idosos, adultos, mas a criança toca, né? Porque a criança ela fala aquilo pra gente que ela está sentindo, não tem muito filtro. Então ali está a emoção dela, demonstrar o carinho, o afeto, a transformação, até mesmo quando vem uma direção e falar às crianças melhorar o comportamento dela na sala de aula, melhorar a concentração nas matérias básicas, português, matemática, que no fim dá uma liga em tudo, é aquela que eu tinha falado, qualidade de vida. A gente quando desenvolve projetos, quando ensina, né, o que a gente quer passar, que a arte ela é acessível para todos, né? Ela não é um nicho de uma pequena bolha de poucas pessoas, porque todos podem fazer arte, cada um tem seu estilo,
que um pode achar bom, outro pode achar ruim, mas o que a gente assim sempre deseja passar é que todos podem fazer, todo mundo tem um ser criativo dentro de si, todo mundo tem uma veia artística, né? E a arte é uma coisa que está dentro de nós e ela é integrada, assim como nós, mesmo quando não percebemos, somos integrados na natureza. E a arte, ela deve ser integrada no universo natural. Assim, profissionalmente, né, conforme eu disse, tudo começou, que até inclusive sou muito grato ao programa de artes de Gramado, Pedro Henrique Benetti, ou Benetti. Tudo começou com um teatro lambe-lambe, que é um teatro de bonecos minimalista dentro de uma caixa. Porém, as coisas, elas vão fluindo, né? Elas vão seguindo passos que às vezes a gente nem planeja, a gente vai deixando acontecer. Dali para teatro de bonecos grande, para pintura em tela, em artes visuais, arte e educação, né? Então, o que a gente geralmente faz? A gente se inspira um pouco em tudo. A gente consome, tenta pelo menos o que o tempo permite, muitas exposições, procura assistir espetáculos, né? Tudo vai inspirando, é uma miscelânea que vai fortalecendo ideias e vai dando, às vezes a gente vê uma coisa, dá para fazer, não é igual, mas uma inspiração de fazer um estilo, uma forma de manipular, uma forma de pintar, uma técnica de cor. Então tudo vai somando. Então, assim, eu diria assim que a inspiração não é uma pessoa em si, mas é o processo criativo de muitas pessoas que a gente consegue consumir. E com a internet, às vezes, aqui na Serra Gaúcha é muito rico, né? Mas a gente consegue até ver mais, né? Ver artistas de outras partes do Brasil, do mundo. Então sempre vai dando aquele start, aquela luzinha que vai acendendo na gente. Eu considero que todo mundo tem um artista dentro de si, todo mundo tem a criatividade dentro de si. Então, assim, se você gosta de alguma técnica, alguma coisa, ou não conhece, a dica que eu dou é sempre assim: se permita, teste, treine, vá em oficinas, vá em exposições, não tenha medo de errar, não tenha medo do feio, que esse feio não existe. Às vezes alguém dá aquele desestímulo, fala, tu não é isso, tu não serve para isso, e tudo é uma questão de visão, não tem certo nem errado, tem estilos. Então a dica que eu dou é você se permitir abrir a sua visão e não levar às vezes por invejas de repente, né? Sempre segue o seu instinto indo buscar aquilo que você gosta, tá? Porque não tem certo nem errado, toda arte é bonita.